Olá, eu voltei depois de algumas longas semanas e hoje o tema são vinhos brasileiros. Vamos entender um pouco mais as regiões de vinhos produtores no Brasil e também como funciona a nossa legislação. O Brasil produz vinho há bastante tempo, mas quando a gente fala em assuntos de vinhos finos, de qualidade, aí nós somos apenas iniciantes, bem diferente do europeu. E é por isso que as nossas denominações, as nossas legislações ainda estão em formação constante. Na verdade, estão bem começando. E muitos estados produzem vinhos e uvas para consumo, como a fruta, também para fazer o vinho. E é daí que você vai encontrar estados como Rio Grande do Sul, que é o mais conhecido, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Nordeste. A gente aqui pode estar falando do Vale de São Francisco, entre Bahia e Pernambuco, e outras regiões bem pequenininhas também estão produzindo vinho. Muitas dessas regiões ainda sem uma legislação, produzem como acreditam ser a melhor forma. E sim, tem vinhos maravilhosos. Mas quando a gente fala do mundo do vinho, em termos vinhos de qualidade, vinhos que podem ser reconhecidos internacionalmente, aí a gente tem que colocar a legislação. É importante porque ela é exigida por órgãos internacionais, principalmente na Europa, para a importação dos vinhos brasileiros. E é por isso que hoje o Brasil conta com 2 órgãos responsáveis por essas denominações, por essas divisões, que é a Ibravin junto com a Embrapa. Junto eles decidem como vai ser cadastrado e registrado essas regiões que vão ser avaliadas por um outro órgão, o INPI, e é esse instituto que vai começar a delimitar, a determinar o que pode representar uma região, uma área e que produto é esse. E o primeiro passo é conseguir o IP, Indicação de Procedência. A indicação de procedência não é somente para o vinho. E é aqui que você entende por que é o INPI que determina isso. Porque aqui pode estar incluído queijos ou qualquer outro produto que represente uma região ou uma pequena cidade. E assim como você tem o vinho. E é daí que ele vai poder futuramente pedir a DO, Denominação de Origem. E é na denominação de origem que os vinhos são mais reconhecidos. Aqui sim é exclusivamente para os vinhos, que é a denominação de origem de um vinho. E ele vai determinar aquela região. A gente tem que falar que essas determinações, essas legislações são bem rígidas. O IP determina muitas regrinhas. Qual a uva que pode ser produzida, qual o método que tem que ser produzido, que tipo de espumante ou vinho tem que ser produzido para ter o IP daquela região, daquele produto referente àquela região. Então é tudo bem controlado. E depois disso vem a DO, que ainda é mais rígida, porque aqui sim vai determinar se o vinho está na sua categoria máxima de classificação no Brasil, por enquanto, até criarem uma nova. Mas a DO, Denominação de Origem, até agora é o máximo que nós temos para classificar um vinho no Brasil. E eu falei tudo isso só para vocês entenderem como é que os vinhos são divididos. Então você vai ter o vinho de mesa, você vai ter o vinho IP, com indicação de procedência, e você vai ter o vinho DO, Denominação de Origem. E aqui no Brasil já contamos com 4 IPs do Rio Grande do Sul. Aqui a gente está falando de Monte Belo, Altos Montes, Pinto Bandeira e Farroupilha. Essas 4 regiões já têm indicação de procedência, que o próximo passo vai ser uma denominação de origem. 2 dessas regiões, Farroupilha e Pinto Bandeira, estão bem ali na guerra para conseguir a sua denominação de origem. E quem já conseguiu a denominação de origem é o Vale dos Vinhedos, tão conhecido com seus vinhos, né, suas vinícolas tão famosas. Essa é uma região já bem avançada em tecnologia, em cultivo, em qualidade de uvas, em tudo, né? E é por isso que eles têm a denominação de origem. Foram longos 10 anos, se eu não me engano, mais ou menos, eu acho que foram 10 anos,
tentando a denominação de origem. É um processo lento, bem demorado, mas eles conseguiram. E tem uma região em Santa Caterina, é o Vale da Uva Goethe, eu não sei porque o nome é meio alemão, meio estranho de se falar, que também tem a indicação de procedência dessa uva, que é uma associação de produtores da região, de uvas e vinhos, que também já conseguiu a indicação de procedência. E o Brasil fica dividido assim no mapa. Essas são as regiões que têm uma denominação e as outras estão na luta para conseguir a sua denominação. O Vale de São Francisco também tem brigado para conseguir a IP, indicação de procedência. Eles ainda não têm nenhuma classificação e para conseguir a denominação de origem, você tem que ter a IP antes. Então eles estão brigando pela IP, que é a indicação de procedência, logo consegue a denominação de origem. É esse passo a passo, como é feito no mundo inteiro. E eu quis falar para você um pouco dessa parte técnica e de legislação do vinho, que parece bem chata, mas é para você aprender já corretamente como o vinho brasileiro é dividido e como pode ser classificado. Então, esse é o primeiro passo, entender como os vinhos podem ser divididos, e agora a gente vai falar nos próximos vídeos das regiões produtoras de vinhos. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!